Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Lucas Mangolin e esse é meu canal. Você vai perceber que o canal não tem um nome ainda definido. Por enquanto é meu nome, mas posso colocar depois um outro nome. Por enquanto vamos ficar com esse nome até eu ter um nome mais definido, não é? E a ideia, esse vídeo piloto, é para apresentar a ideia que é esse canal, que é ligar o direito com eventos históricos e literatura e cultura pop, para mostrar como que essas histórias que nós contamos para nós, né, ao longo das gerações, por exemplo, desde a mitologia grega a histórias mais atuais da cultura pop, elas têm uma lição jurídica ali embutida nelas, que nós podemos aprofundar outros temas do direito ali dentro. Não é um canal estritamente jurídico, é um canal de conversa sobre cultura e direito, no final das contas. Então vamos ao tema. O tema que hoje eu vou apresentar, que eu quero falar um pouquinho com vocês, é o que faz uma lei ser correta? Ou melhor dizendo, o que faz uma lei ser justa e adequadamente aplicada? Para isso a gente tem que sempre pensar por que o direito existe, né? Então os romanos têm um verbete muito bom que é ibi societas ubi ius. Onde está a sociedade, há o direito. Porque é isso que o direito é. O direito é um regramento de comportamento humano dentro da sociedade. Se há um agrupamento humano, haverá o direito. O direito só existe, portanto, onde há sociedade. Desde uma cultura mais básica, por exemplo, uma tribo indígena, você já tem regramentos de cultura ali, que é de tradição, que já se impõe sobre as pessoas, o que é um direito mais rudimentar. Há um direito mais sofisticado, escrito, positivado, que é o que nós temos hoje, atualmente, não é? E o direito sempre é cenário de divergência, de discussão e de dúvidas sobre como aplicar algo, e se esse algo aplicado é correto ou não. Essa questão de uma lei ser correta ou não é debatida desde os primórdios da nossa civilização. Se ter uma ideia, os gregos já debatiam essa noção de uma lei ser justa ou injusta já na antiguidade. E um exemplo clássico disso é o conto grego de Antígona. Antígona é filha do rei Édipo. Quem que é o rei Édipo? O Édipo é aquele rei famoso em que ele casa com a própria mãe, sem saber que era mãe. Ele fica transtornado com aquilo tudo e larga o governo da cidade de Tebas, vai embora e deixa seus dois filhos governando a cidade de Tebas. Só que os dois entram em conflito e um deles, sendo expulso da cidade, arregimenta uma legião de guerreiros e volta para reconquistar a cidade. Polícenes, que foi exilado, então, ele levanta uma legião para vir reconquistar a cidade, o trono que ele entendia como justo. Ele luta contra o irmão dele e os dois irmãos morrem no combate. Creonte, que é o tio desses dois irmãos, e de Antígona, irmã deles, determina então que o corpo de Polícenes não deve ser sepultado, e nem mesmo daqueles que o ajudaram deverão ser sepultados. E quem violar esse tipo de norma que Creonte estava impondo seria punido com a morte. Antígona fica transtornado com esse tipo de cenário e desafia a autoridade de seu tio, agora rei, Creonte, dizendo que irá sim sepultar o irmão, e sepulta ele. Creonte descobre e confronta Antígona, faz um julgamento em relação a Antígona, dizendo que ela violou a lei que ele tinha criado. Ela, porém, argumenta que a lei dele não era justa. Por quê? Porque violava um direito que era de sepultar os mortos, um direito que o próprio Zeus, que é o deus máximo da cultura grega, tinha dado aos homens, de que todo homem deverá ser sepultado. Então, por aquela lei de Creonte violar essa lei que era divina de sepultamento, que Antígona então desafiou e falou assim que o ato dela então era legítimo. Creonte argumenta que ela violou a paz social,
que a sociedade tinha que ser pacificada e que ele tinha criado uma lei, que ele era o rei e que ela estava então desafiando a estabilidade social. E em nome da estabilidade social, ele a condena à morte. A pena dela foi ser presa em uma caverna e ali, ela presa naquela caverna, ela se enforca. O noivo dela, que é o filho de Creonte, descobre isso, se mata também. A irmã, é uma tragédia grega, né? A mãe do noivo da Antígona também se mata. E Creonte fica ali vendo a família dele toda ser destruída. Mas o ponto principal não é o desfecho dessa história, essa tragédia grega, não é? É o fundamento que Antígona usou para desafiar a lei de Creonte. E o fundamento que Creonte usou para condenar Antígona. E nós vemos muito disso hoje, atualmente, onde as leis são criadas com base no princípio de estabilidade social. Então nós temos dois personagens que representam duas visões. Uma que é de Creonte, que representa a visão de estabilidade social, de autoridade exercida por meio da lei, onde se a lei foi feita pela autoridade, deve ser cumprida inquestionavelmente. Já Antígona, ela expõe uma ideia de que as leis devem vir em conformidade com um bem maior, um bem superior. E são essas duas visões de mundo que colidem no mundo antigo e que a peça de Sófocles, de Antígona, quer retratar a ideia de um bem superior, de uma lei que vem do cosmos, de Zeus, dos deuses, é superior a uma lei de uma autoridade humana. Portanto, Antígona deveria sim sobressair. É por isso que Sófocles escreve essa peça, para criar um choque na cultura grega da época, para que as pessoas percebessem que a lei correta é aquela que advém de um bem maior e não aquela que vem da autoridade. Se a autoridade impor a sua lei em desconformidade com a lei superior dos deuses, essa autoridade é uma autoridade tirânica e deve ser combatida. Essa é a visão de tirania, até mesmo no mundo antigo. Tirania é aquela autoridade que exerce o seu poder indiscriminadamente, sem olhar para um bem superior. Atualmente, nós temos a mesma posição entre o justnaturalismo e o positivismo. Essas visões no direito, embora aparentemente conflitantes, atualmente nós entendemos que elas se alinham, no sentido de que a lei positivada, a lei escrita, que emana da autoridade legislativa, deve ser em conformidade com um bem superior. O grande problema que nós temos atualmente nas nossas sociedades é: qual é esse bem superior? É um bem divino, religioso? É um bem racional? É essa pulverização de ideias que tem corroído as leis atuais e criado interpretações que nós vemos que são extremamente questionáveis na atualidade. É dessa conflito de ideias que Ronald Dworkin formula sua expressão de que o direito não é só um conjunto de leis escritas, advinda, portanto, de uma autoridade. Ela é síntese de um valor moral. Então, uma lei que vai contra princípios morais de uma determinada sociedade, ela é injusta nesse sentido perante aquela mesma sociedade. Leis, então, são expressões de um pensamento do moral de uma determinada sociedade num determinado período de tempo. Por que eu falo determinada sociedade, determinado período de tempo? Retomando aquela ideia original dos romanos, ibi societas, ubi ius, onde a sociedade é direito. A sociedade se reúne e formula as suas expressões jurídicas, que são relacionadas diretamente com a sua moral. E a moral de uma sociedade romana antiga é diferente de uma moral de uma sociedade medieval, onde há uma forte presença do pensamento cristão.
na sociedade romana antiga não havia esse pensamento cristão. E da mesma forma, a nossa sociedade atual tem uma disparidade, há um conflito, uma beligerância de ideias que estão em choque com esses valores que foram construídos ao longo do tempo. É por isso que muitos pensadores vêm e falam que há uma guerra cultural atualmente, porque a moral que estava sedimentada até um determinado momento do tempo está se corroendo e sendo substituída por um outro tipo de pensamento, um outro tipo de moral. Cabe a nós, na atualidade, analisar qual é o tipo de moral que nós queremos impor às nossas leis. Esse é o ponto-chave. Esse é o grande debate que deve ser feito para analisar se uma lei está sendo justa ou injusta. Qual é o pensamento moral que vai imperar? Eu acho que é bom por hoje, é o primeiro vídeo, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, comente, compartilhe, vai ajudar demais, né? E dê ideias também, né, do que falar, do que não falar e do que ficou faltando nesse vídeo aqui. Né? Se você acha qual é o tipo de moral, pensamento que tem que ser imposto na sociedade, porque é isso que é, uma lei impõe um pensamento. Então, que tipo de pensamento devemos impor por meio das nossas leis? Obrigado e até uma próxima, pessoal.